Bom, queridos, agora para a gente finalizar a aula de hoje, a gente vai falar sobre as principais teorias da psicologia do século XX, né? Porque, como a gente bem já colocou, a psicologia como ciência, ela é algo ainda muito novo, né? Muito recente, que até então é considerada como uma ramificação da filosofia e era tida aí como a psicologia do senso comum. A partir de então, né, a psicologia, enquanto um ramo da filosofia, como ele começa dizendo aqui, ainda na página 6, estudava a alma, até porque a gente estudou a etimologia da palavra, que vem justamente aí de estudo da alma, da mente. E a psicologia científica nasce quando, de acordo com os padrões da ciência do século XIX, Randert preconiza a psicologia sem alma. O conhecimento tido como científico passa então a ser aquele produzido em laboratórios, com o uso de instrumentos de observação e medição. Se antes a psicologia estava subordinada à filosofia, a partir daquele século ela passa a se ligar à especialidade da medicina que assumirá antes da psicologia o método de investigação das ciências naturais como critério rigoroso de construção do conhecimento. E aí ele vai trazer para a gente aqui, né, essas três escolas das quais a gente falou anteriormente, né, que são a associacionismo, o estruturalismo e o funcionalismo. Porém, elas foram substituídas no século XX por novas teorias, das quais, inclusive, é tema de trabalho de vocês, tá? Então, assim, eu vou dar uma pincelada bem superficial, mas vocês que vão ficar aí com essa proposta de fazerem a pesquisa de cunho bibliográfico, como já foi proposto na primeira aula, quando a gente falou aí do nosso trabalho de conclusão, ok? Mas vamos lá. Então ele diz assim: as três mais importantes tendências teóricas da psicologia nesse século são consideradas por inúmeros autores como sendo o behaviorismo, tá? Ou a teoria SR, que vem de estímulo-resposta, tá? A Gestalt, que nada mais é do que a teoria da forma ou boa forma, porque vem de um termo alemão, do qual a gente não conseguiu atribuir, né, vamos assim dizer, uma tradução propriamente dita, e aí foi tratado como a psicologia da forma, da boa forma, a Gestalt, a psicanálise, né, que temos aí como pai, né, como precursor, o Sigmund Freud, e vindo em seguida a teoria cognitiva, que é do suíço Jean Piaget, que vai falar aí sobre os níveis de desenvolvimento do ser humano, tá? Então essas são as consideradas as mais importantes. E aí vamos procurar entender um pouquinho sobre cada uma delas, tá? Agora a gente indo aí para a página 7, ele coloca aí que o behaviorismo ele nasce com Watson, né? E tem um desenvolvimento grande nos Estados Unidos em função das suas aplicações práticas, que a gente já falou aqui sobre o pragmatismo, né? Tornou-se importante por ter definido o fato psicológico de modo concreto a partir da noção do comportamento. Então, vamos lá. Essa teoria, né, ela tem por base a observação do comportamento e podemos dizer também que seria aí o condicionamento, tá, de um determinado comportamento. Então, eu vou dar um estímulo ao sujeito, tá? Vou observar de que forma ele reage a esse estímulo, tá? E através dessas observações, eu vou condicionando, tá, ao comportamento que eu espero que o indivíduo tenha. Então, assim, a gente tem aí um grande exemplo, que eu tenho certeza que se vocês não conhecem, pelo menos vocês já ouviram falar, que é sobre o Skinner, né? Skinner, ele cria uma caixa, né, como se fosse uma gaiola, vamos assim dizer,
coloca ali um ratinho, né, justamente para dar essa base aí científica, a gente faz isso até hoje. Ele coloca um ratinho e nessa mesma gaiola tem uma alavanca, né, a qual ele propõe que o ratinho acione essa alavanca. Porém, por se tratar, né, de um animal irracional, o que começa a ser percebido? Que o ratinho, né, ele tá ali caminhando pela gaiola e acidentalmente, vamos assim dizer, ele em dados momentos, ele vai pisar, né, nessa alavanca. E aí, o que é feito com isso? Ele coloca, primeiramente, um estímulo positivo, né? Todas as vezes que o ratinho toca na alavanca, cai uma gotinha de água. E o que pode se observar disso, né? Que o ratinho, quando percebe que todas as vezes que ele toca a alavanca, pinga água, então toda vez que ele tem sede, ele toca a alavanca, né? Para receber a água. E aí, aqui, conclusão a gente chega a isso, né? Que o estímulo, quando positivo, né, ele tende a ser mais frequente. Como assim, Viviane? Então, vamos lá. O ratinho percebe que toda vez que ele toca, né, a alavanca sai água, então ele começa a tocar, apertar a alavanca com mais frequência, porque ele recebe algo de positivo, né? Assim é na vida da gente, né? Quando a gente, por exemplo, sei lá, pinta o cabelo, fica mais louro, enfim, e alguém nos elogia, a gente tem mais vontade, né, de fazer aquilo, enfim. E assim não é diferente, né? Esse comportamento nos leva a isso. O que ele percebeu? Ele percebeu isso, que quando ele dava um estímulo positivo, o estímulo ocorria com mais frequência, né? O ratinho apertava mais vezes para poder receber a água. Então ele fez o seguinte, agora vamos ver, né? Eu vou dar um estímulo agora e ele vai receber um negativo. Então, como é que foi isso? Ele começou a fazer, quando o ratinho acionasse a alavanca, ele não mais recebesse água e recebesse agora um choque. Então, o que aconteceu? O ratinho diminuiu a frequência pelo qual, né, ele tocava a alavanca e pingava água. Então, como ele começou a receber choque, ele passou a não mais tocar a alavanca. Então, a que conclusão a gente pode chegar acerca disso? De que quando o estímulo é negativo, ele ocorre com menos frequência, ok? Então, behaviorismo a base é essa, né? Como se fosse a teoria do condicionamento. Ele tem outros experimentos, como o do cachorro, né? Que toda vez que ele toca a campainha e aí oferece um alimento ao cachorro. Então, toda vez que toca a campainha, o cachorro já começa o processo de salivação, porque ele entende que ele vai receber ali um alimento, né? Enfim. Vamos falar um pouquinho agora da Gestalt, que tem o seu berço aí na Europa, e como eu já falei anteriormente, ela não teve aí uma tradução, né? Esse termo Gestalt, mas foi dado a ele a definição de teoria da boa forma ou da forma, né? Entendendo que tudo depende da forma que eu percebo. E ele diz que é necessário a gente compreender o todo para que a gente possa compreender as partes, né? Então, é totalmente diferente lá do estruturalismo, do funcionalismo, né? E aí ele faz o seguinte, ele começa a compreender o homem na sua totalidade. E a Gestalt é a tendência teórica mais ligada à filosofia, tá? Que vai ter como chão aí, como base a razão, né? A racionalidade. Então eu quero dar um exemplo para vocês acerca da Gestalt, que ocorre assim com muita frequência, e aí a gente vai ficar, então é isso, né?
Quando vocês forem elaborar o trabalho, vocês vão ver que tem muita coisa ligada a imagens, né? Tipo a velha e a menina, o que que você vê. Na sala mesmo eu propus que animal você está vendo. Aí alguns olharam o coelho, outros olharam o pato. Então, essa teoria vai muito conforme a nossa percepção de mundo, né? O nosso olhar, a nossa percepção. Não, a gente não está dizendo aqui qual é o certo, qual é o errado, né? Mas que é importante a gente olhar para a totalidade para a gente poder compreender as partes. Um exemplo disso, muitas das vezes, é quando a gente, no dia a dia, né? A gente, nas nossas relações, às vezes, a gente fala com o outro de uma maneira que para a gente é natural, né? Mas que para o outro, de repente, eu tenha sido grosseira, algo do tipo, né? E isso acontece, né? Às vezes você não percebe, você age com a sua naturalidade, só que o outro interpreta, né, da maneira que ele sente. Então, isso é percepção. Às vezes você não, não fui grossa com você. Eu sou uma pessoa que eu tenho muito isso, como eu sou muito direta, eu às vezes falo muito assim o que eu penso, e às vezes isso magoa as pessoas, né? Porque nem todo mundo está preparado, e tem isso, como é muito natural meu, eu acho que eu não sou grosseira, não fui grosseira, mas às vezes o outro entende dessa forma, né? Então a gente precisa ter esse cuidado, a gente precisa ter a empatia, tá? Então, geralmente a Gestalt está muito ligada à questão da percepção, tá? Vocês vão fazer o trabalho e vocês vão ver que tem muita coisa legal para falar de Gestalt. A psicanálise, né? Ela nasce com Freud na Áustria, como ele diz aqui, que o que ele faz? Ele vai na contramão daquilo que a gente já havia falado, chamado de consciência, né? Ele começa a dar importância à questão da afetividade e postula o inconsciente como objeto de estudo, quebrando a tradição da psicologia como ciência da consciência e da razão. Né? Então ele vai totalmente na contramão, tanto é que ele vai falar das questões de sonhos, dos atos falhos, né? Dentre outras questões. E a psicanálise, né? Ela tem isso, né? De olhar para o nosso inconsciente, que a gente vai falar depois mais detalhadamente sobre a questão do id, do ego, do superego, né? Como se realmente a consciência dissesse: faz isso que é o certo, faz isso que é a moral, que é o correto, e o outro vai dizer: não, mas para quê? Vamos fazer diferente, vamos arriscar, vamos aventurar, né? E o outro ali tentando auxiliar não seria a melhor palavra, tentando conciliar, né, a guerra entre um e o outro, buscando aí o nosso equilíbrio, na verdade, né? Então, a psicanálise é basicamente isso, tá? Para ser psicanalista não precisa ser psicólogo, você faz uma graduação e você pode se tornar aí psicanalista, tá? E para finalizar, dentro de todas essas teorias, né, das escolas da psicologia que a gente falou, agora a gente vai falar que, assim, eu julgo como a mais importante para nós que somos educadores, né, que somos professores, que fala aí da teoria cognitivista, que tem aí como precursor Jean Piaget, né, que durante algum tempo ele fez também observação do comportamento do indivíduo, desde o nascimento, né, até a vida adulta. E aí ele construiu níveis, né, de desenvolvimento humano. Eu sou psicopedagoga, né, então, assim, estudo muito Piaget, porque para eu compreender, para a gente compreender se aquela criança está dentro da linha de desenvolvimento ou não, é importante a gente, né, conhecer os níveis de desenvolvimento, tá? Então, assim, ela é conhecida também como a teoria da epistemologia genética ou a teoria psicogenética, é a mais conhecida e completa concepção construtivista da formação da inteligência, tá? Piaget explica como o indivíduo, desde o nascimento, ou seja, ao longo do seu desenvolvimento, ele constrói o conhecimento, tá?
Então, ele observou, como eu já falei, diferentes níveis. Aí ele vai falar do sensório motor, do pré-operatório, do operatório concreto, o que cada um desses, né, vai desenvolver, ou melhor, que o indivíduo vai desenvolver segundo a sua faixa etária. E é muito importante a gente saber disso, de verdade. Para mim, assim, dentre todas, essa é a mais importante, até porque a gente vai trabalhar diretamente com o processo de ensino-aprendizagem. Então, a gente precisa compreender, né, o que impede o outro de se desenvolver, ou por que o outro não está desenvolvendo, por que ele está dentro ou fora da sua linha de desenvolvimento. Então, para mim, assim, eu sou suspeita em falar, que eu sou da linha desenvolvimentista, tá? Ele cita aqui que existem outras teorias, a humanista, a analítica de Jung, mas para mim essa a gente não pode deixar de falar sobre, de estudar sobre, tá bom, gente? Então é isso. Eu vou finalizando por aqui, tá? Espero vocês lá na plataforma para tirar as dúvidas, para a gente poder trocar, ok? E até a próxima aula. Um beijo!